vou pedir para a Paty mostrar o vídeo e aí você vai contando para a gente. Quero agradecer o Intercept por ter cedido essa imagem para o My News. E aí, essa é uma reportagem que é do Gilberto Nascimento e da Tatiana Dias, do Intercept Brasil. Olha só. É um exército de policiais, né, Gilberto? Explica pra gente. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, né, liderada pelo bispo Edir Macedo, ela tem já há alguns anos um projeto chamado Universal nas Forças Policiais. Eu tinha conhecimento da existência desse projeto, mas achava que era apenas uma tentativa de conversar, de transmitir a mensagem deles a policiais, mas imaginava que isso era uma coisa voluntária, que dependeria de cada cidadão, policial ou não, mas que se identificasse com aquelas ideias, com aqueles ideais, que pudessem vir a participar dessas reuniões. Mas foi uma surpresa quando comprovamos e constatamos, ainda no mês de março, uma reunião gigantesca sendo realizada em um dos templos da Igreja Universal no bairro da Lapa, na rua Guaicurus, onde haviam centenas de policiais em horário de serviço, com as suas viaturas, armados, fardados, participando de reuniões no templo da igreja. E aí esses policiais são levados para lá para receber assistência espiritual, como um dos líderes da UFP, né, do Projeto Universal nas Forças Policiais, está aí relatando. Eles vão para lá para receber assistência espiritual. A alegação deles é de que seria uma atividade rápida, que não duraria mais do que 5 minutos, que não envolveria discurso religioso. Mas essas imagens que estamos vendo aqui, foram produzidas pela própria Universal, estão todos esses vídeos, essas imagens estão nas redes sociais, desmente aquilo que a própria direção da Igreja Universal falou e que também as autoridades governamentais também têm dito. O comando da PM, a Secretaria de Segurança Pública, o governo de São Paulo, né, por meio da Secretaria de Segurança e do comando da PM, alegou que eles apenas utilizam o espaço cedido pela Igreja Universal para se fazer reuniões do batalhão. E não é verdade. As fotos, como estamos vendo aqui, mostram ali centenas de policiais, reuniões com 700 ou 1.000 policiais, acompanhando fala do pastor, que aparece ali quase sempre na frente, no púlpito, e também imagens e versículos bíblicos aparecem ali também nas imagens. Então, é um caso de doutrinação que está ocorrendo e comprovado. E isso, Miriam, não está acontecendo só aqui em São Paulo, não, na cidade de São Paulo. São em todos os bairros de São Paulo, em todas as regiões, nos vários comandos da PM, em todo o estado, nas cidades do interior e em todo o Brasil. E a Universal já está começando a expandir também a experiência junto à aeronáutica e junto à Polícia Federal também. Agora, E Gilberto, para só você. finalizar, desculpa, o Estado é laico. Em primeiro lugar, uma atividade como essa não deveria estar sendo realizada com igreja nenhuma. Não deveria ser privilegiada nenhum tipo de igreja. O policial, enquanto cidadão, ele tem direito de ter a religião que ele quiser, que ele bem entender. Mas como policial, ele é policial e ele tem que atender a população, a toda a comunidade. Né? E Gilberto, o Desculpa que que eu ia eu. perguntar é se você ouviu o posicionamento da Igreja Universal depois que você reuniu esse material. Eles alegam que só estão cedendo o espaço, é isso?
Eles alegam, o comando da PM também diz isso, que na verdade eles apenas utilizam o espaço que seria cedido pela igreja para eles fazerem reuniões ali do comando, do juntar a tropa, organizar a tropa. Alguma coisa que acho que existe assim nos quartéis, né? Tipo você passar a tropa em revista, o comandante ir lá olhar para ver se o soldado está com o coturno engraxado devidamente, se está com a roupa ok. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Os policiais vão para os templos da Igreja Universal pela manhã, tomam café da manhã, sentam lá no horário de trabalho, quando deveriam estar atendendo a população e garantindo a segurança da população na cidade, eles estão lá armados, fardados, com as viaturas que lotam os estacionamentos lá da igreja, basta olhar atentamente ali as fotos para comprovar, e esse tipo de doutrinação é incabível. Num Estado laico, isso é incabível. E agora, o que me surpreende mais ainda, Miriam, é que nós publicamos essa reportagem, que eu fiz junto com a Tatiana Dias, ela saiu no último dia 29, e de lá para cá as reuniões continuam ocorrendo, acontecendo normalmente, e nada foi feito. Nenhuma providência foi tomada ou nenhuma resposta convincente foi dada tanto pela PM como para o governo de São Paulo. É bom lembrar, né, que o governador atual de São Paulo, Tarcísio Freitas, é do Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, controlado pela Igreja Universal. A maioria dos candidatos, dos deputados, dos parlamentares desse partido são da igreja, a maioria é da igreja, são bispos e pastores, e, assim, a mim causa espanto a continuidade desse fato, como se fosse uma coisa normal. Nós procuramos ouvir também o próprio Ministério da Justiça, do Flávio Dino, para saber o que eles acham dessa questão e o que tinham a dizer, e não houve resposta. O Ministério da Justiça não respondeu nada para vocês. Eu queria aproveitar a presença aqui do Eduardo Silva, que é psicanalista, que é evangélico e que acompanha de perto também as movimentações, né, de que maneira as tropas se organizam. Ele é um estudioso. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, Eduardo. Não, eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Eu queria dizer que essa pesquisa está tendo assim, uma ampla repercussão no segmento religioso, né? Vários grupos de pesquisa ligados não só às universidades, mas outros órgãos independentes de pesquisa, como o ISER, por exemplo, né? e grupos específicos de determinadas denominações. Todos eles repercutiram a pesquisa que foi feita pelo Intercept, né, pelo Gilberto, aliás, muito bem elaborada. Parabéns pela iniciativa, pela ousadia, né, de colocar uma questão tão sensível, e dizer que, de fato, assim, o que a gente está vendo é o ápice de algo que não começou agora, né? A gente pode, numa pesquisa rápida, descobrir, por exemplo, que existe um movimento chamado PMs de Cristo. PMs de Cristo tem mais de 30 anos. Foi um movimento originariamente promovido por policiais, né, militares, não só do estado de São Paulo, mas que começa aqui em São Paulo e vai se espalhando o Brasil afora, cuja intenção era trazer algum tipo de acolhimento, né, espiritual em meio a uma atividade tão violenta. Ou seja, essa era uma iniciativa que, aliás, está presente ainda nos dias de hoje. Eles têm uma atividade bastante regular nesse sentido, né, fazem encontros e promovem reuniões, etc. E esse mesmo grupo, né, também ele estava muito presente. Eu gostaria de citar uma data em particular, que é a data de 8 de outubro de 2015,
quando há um encontro do então comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo com lideranças evangélicas do estado todo, no Copom, na sede do Copom. É um grande auditório e ele passa por essa reunião dizendo estar extremamente entristecido porque eles haviam determinado naquele momento o cumprimento de diversas ordens de prisão em função de policiais que estiveram envolvidos na chacina de Osasco e Carapicuíba, que havia acontecido num tempo recente, ali em 2015. Né? Ou seja, havia uma suspeita de que era fruto de um grupo de extermínio da Polícia Militar, né? numa retaliação, etc., e que de fato havia corregedoria em investigações internas, comprovou, e aí eles estavam prendendo as pessoas, e na verdade o que havia era uma série de situações envolvendo policiais militares, violência, grupo de extermínio, suicídio, etc. Ou seja, aquela reunião de 2015, ela foi um apelo para que as lideranças evangélicas elas exercessem um papel de acompanhamento, né, para as unidades policiais, companhias, batalhões, enfim, centros de comando espalhados estado afora, e a partir desse momento, vários grupos de formação de treinamento em capelania foram estabelecidos, inclusive com uma roupa que seria meio que quase que um simulacro assim da farda, né? Uma roupa que eles não eram, porque tem, por exemplo, o exército tem capelania, né? Eu acho que as outras forças de segurança também, então eram padres ou pastores concursados e que exerciam esse papel de capelania. Mas essa seria uma ex officio, ou seja, eles são capelões, mas não são da corporação, mas são quase que tratados como, né? Então é um movimento que veio crescendo ao longo do tempo, né? E que a Universal, como bem lhe é próprio, ela sabe aparelhar, né? Assim como soube aparelhar, por exemplo, os conselhos tutelares, né? Eleição de conselheiros tutelares, ela está super presente nessa ocupação de espaço público. E ela viu também nessa demanda das forças policiais uma oportunidade de ocupar esse espaço. Ela tem uma musculatura muito grande, ela tem uma capilaridade, ela tem estrutura, ela tem discurso, ela tem força política, como o Gilberto bem apontou, né? Não à toa eles têm, hoje até um pouco menos, mas no passado eles tiveram uma bancada extremamente forte no Congresso e nas casas legislativas, enfim. Acaba sendo que nesse momento se torna um projeto de poder, né? Um certo aparelhamento das forças de segurança pública, no sentido, inclusive, de defender interesses que são da Igreja Universal. Isso a gente não pode ter dúvida. Não existe aqui só um interesse meramente espiritual, estamos preocupados com a alma desses policiais? Não necessariamente. Com certeza, existem uma série de situações que ocorrem nos bastidores, né, no dia a dia, no cotidiano das igrejas, não só da Igreja Universal, mas das demais igrejas, que demandam determinadas intervenções, etc., e que podem muito bem estar presentes exatamente nessas trocas, nas relações, né? É muito mais fácil eu ter um pedido, entre aspas, né, atendido, quando eu tenho uma relação desse nível, né, tão assim, tão intensa, né? E eu fecharia aqui apenas com um detalhe muito interessante, né, como psicanalista, né? A gente tem um grupo de pesquisa ligado ao Instituto de Psicologia da USP, que pesquisa religião, laço social e psicanálise, né? E a gente entende o seguinte: o Freud, não à toa, né, quando ele vai falar sobre psicologia das massas e análise do eu, ele elege dois modelos, né, de grupo: a igreja e exército. São duas formas de poder exemplificar como as massas funcionam. O que a gente tem num momento como esse é exatamente, inclusive, uma fusão, porque aí você está juntando forças policiais, né? No caso não é
explicitamente o Exército, mas o modelo é de forças, né, de segurança, e com um elemento da igreja. Isso potencializa ainda muito mais. Né? É um elemento catalisador, assim, que eu diria que é preocupante. Né? E aquilo que o Gilberto aponta de forma inequívoca, quer dizer, durante o horário de expediente, né, o policial tem que estar em serviço. Ele não tem que estar numa atividade religiosa, seja ela de que natureza for. Né? Muito menos com aquilo que caracteriza o ato institucional da Polícia Militar, que é fardamento, armamento, viaturas, todos os oficiais de alta patente que estão ali presentes. Quer dizer, é um aparelhamento total daquilo que poderia ser entendido como uma capelania, mas com um fim político, isso eu não tenho a menor dúvida. Pois é, eu queria ouvir o Gilberto a respeito desse seu comentário, Eduardo, porque você falou, né, de tudo o que acontece nos bastidores de uma igreja. A gente vira e mexe vê denúncias, né, de pastores que são pegos com mala de dinheiro. E aí, se tem dinheiro, quem é que faz a segurança desse dinheiro? De que maneira esses valores são transportados? A gente sabe que os policiais têm um salário que não é compatível com a responsabilidade que eles exercem. Então, muitos deles fazem bicos, né? Como segurança privada, ou não sei se dentro ou fora do horário de trabalho, porque agora já está tudo misturado. Mas, enfim, Gilberto, eu queria te ouvir sobre isso, né? O que seriam esses bastidores, sabendo que tem tanto dinheiro envolvido também? Então, são várias questões aí colocadas de maneira perfeita aí pelo Eduardo. Eu queria lembrar, né, a questão aí está havendo uma simbiose, uma união de forças políticas, policiais e religiosas, né? E forças identificadas com um discurso também ultraconservador, com posições que seguem, por exemplo, numa outra linha do que governos democráticos, por exemplo, vinham propondo ou sugerindo para a atuação das polícias militares em todo o Brasil, enquanto sempre se procurou, os governos comprometidos com os direitos humanos, com a democracia, sempre procuraram pautar a atuação da polícia com um compromisso de respeito aos direitos humanos e no combate, por exemplo, ou na diminuição de mortes de cidadãos, etc. E tal. Hoje, a gente está vendo a identificação da polícia com forças que têm um outro discurso, que seguem uma outra linha, que era, por exemplo, muito mais identificada ali com o bolsonarismo, e a gente via qual era o discurso do ex-presidente e das forças e de seguidores ali que os apoiavam. Sobre a questão política aí da Universal, como foi colocado, a Universal controla o Partido Republicano, que tem 40 deputados federais. Às vezes muda um pouquinho ou outro ali durante a semana, porque um outro migra de uma legenda para outra, mas é em torno de 40 deputados federais, dezenas ou até centenas de deputados estaduais por todo o Brasil e vereadores ainda num número muito maior. A Igreja Universal, é bom lembrar que é liderada pelo Edir Macedo, que é o único brasileiro e talvez uma das poucas pessoas do mundo a ter sobre a sua influência uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. Ela tem muita força, ela tem capilaridade e ela vem, de fato, se incrustando nas esferas do poder aí com muita eficiência, né? E ganhando cada vez mais força e cada vez mais poder, seja no trabalho, por exemplo, que já é feito nos presídios, né?
como foi bem colocado, e eu tenho recebido relatos assim, por exemplo, igrejas desenvolverem um trabalho ou procurarem desenvolver um trabalho social, atender ou dar amparo ao presidiário, por exemplo, ok, isso é uma coisa normal. Todas as igrejas tinham ou deveriam ter espaço para a realização desse trabalho. Eu tenho ouvido relatos de que muitos presídios aí de todo o país, hoje, só evangélicos neopentecostais têm tido acesso ou abertura para desenvolver seu trabalho. É claro que tem que checar, cada caso é um caso, isso pode estar acontecendo num local, em outro não, a gente assim tem que apurar. Agora, ele lembrou aqui também a questão dos atletas, do trabalho dos policiais de Cristo, né, que era um trabalho que já existia. De fato, em vários setores da sociedade, existem, claro, qualquer grupo da sociedade pode se unir em torno desse ou daquele objetivo de criar um grupo católico, evangélico, seja lá o que for. Como no futebol existiam os atletas de Cristo, no surf tem vários líderes campeões de surf aqui no Brasil, que são evangélicos e professam sua fé e seguem a sua opção religiosa. O que é complicado é colocar uma corporação, né, uma força de segurança do Estado a serviço de uma igreja. Isso aqui, e fosse qual igreja, qualquer uma que fosse. É Isso verdade. que parece ser uma coisa não correta. Pois é, a Patrícia, que está operando a nossa live, até separou aqui, porque dia 25/6 foi o dia dos PMs de Cristo. Olha aí, eles fizeram essa publicação, quer dizer, já tem uma data, é uma coisa bastante antiga, como bem lembrou o Eduardo. Mas eu queria Tem contar... lei estadual, né? Viu? É uma lei estadual que institui, né? 2012. Entendi. E tem uma questão, apenas fazendo uma observação, me permita, de fato, a diferença, por isso que eu coloquei como talvez um contraponto, porque há uma questão ética que pauta o movimento do PMs de Cristo. Por exemplo, eles não fazem esse tipo de aparelhamento político, eles não procuram beneficiar nem entre si, ajudar com transferências, proteger em determinadas situações, pedir favores ou ter políticos de preferência, etc. Eles têm um trabalho mais ético, né? Eles conseguem fazer algo que realmente não comprometa, né? É uma questão mais voluntariosa. Já a diferença, aquilo que o Gilberto muito bem apontou, é exatamente o aparelhamento, né? Que é o que a Universal está fazendo. É isso aí. E eu queria pedir, eu estava lendo os comentários aqui, me distraí. Eu queria pedir para a Paty mostrar o livro do Gilberto, porque o Gilberto estuda esse assunto. Ele fez esse livro aí contando a história do Edir Macedo, da Igreja Universal. E aí eu queria te perguntar, Gilberto, se você já sofreu algum tipo de processo ou perseguição, porque você traz sempre umas verdades que as pessoas não querem encarar, né, Gilberto? Eu não tenho nada contra a Igreja Universal, o evangélico, neopentecostais, ou seja, qual religião for. Eu sou jornalista, tenho já quase 40 anos de profissão, cobri muita área de política, direitos humanos, área social, e escrevi sobre igreja, assim, também desde o início da minha profissão. Fui um repórter de religião na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, depois na Isto É também e tal, e hoje estou até um pouco mais dedicado a esse tema, né? Então eu comecei a cobrir principalmente, não principalmente, falava um pouco de tudo, de todas as igrejas, de todas as religiões, mas escrevi bastante sobre a Igreja Católica e os conflitos e os embates com a teologia da libertação, isso nos anos 90, final dos anos 80,
anos 90, e foi justamente nesse período também que eu comecei a acompanhar mais de perto a Igreja Universal, o surgimento da Igreja Universal, principalmente a partir do momento que o Edir Macedo compra a TV Record. Até ali a igreja não era tão conhecida, e aí ela começa a incomodar muitos setores. De um dia para o outro, Edir Macedo vira um poderoso magnata da comunicação, vamos dizer assim, e a atuação da igreja também chama a atenção do Ministério Público, da Justiça. Ela é questionada por causa dessa avidez aí na busca do dízimo. Todo mundo vai lembrar daqueles vídeos de cultos no Maracanã, de pastores carregando sacos de dinheiro. Depois também daquele vídeo famoso que, por acaso, né, sem querer ficar fazendo propaganda, autopropaganda, mas Por foi um favor, vídeo que, Gilberto, aqui a gente quer que você em, conte, mil, fale. em, mil, em 1995, logo depois do episódio lá do chute na Santa, eu fazendo reportagens lá para a revista Isto É, eu acabei tendo acesso àquele vídeo que foi mostrado na TV Globo, e muita gente acha que foi a TV Globo que conseguiu, mas nós conseguimos primeiro aquele vídeo e publicamos numa reportagem na revista Isto É, foi capa da Isto É. E aquele vídeo foi meio que liberado para a TV Globo, até com um compromisso que a TV Globo depois exibisse 3 dias depois e desse crédito para Isto É. Ela não fez isso, ela acabou exibindo no mesmo dia e não dando crédito. Aí, a partir daí, eu fiz várias reportagens e cheguei a fazer algumas reportagens que causaram incômodo lá à Igreja Universal. Como eu já fiz reportagens que muita gente da Igreja Católica também não gostou, padres que era amigo meu, depois falou mal de mim na missa porque não gostou da reportagem, mas a nossa função não é falar aquilo que as pessoas Agradar. vão gostar ou não vão gostar, né, Miriam? Falar Exatamente. o que é a verdade. Então, eu cheguei a ter, uma vez, eles moveram 7 queixas-crimes contra mim, isso em 2006, mas acabamos ganhando todas lá na justiça. Foi a partir daí que eles descobriram um método mais eficaz lá de incomodar jornalista. Fizeram isso com a Elvira Lobato e agora com o JP Cuenca, que é entrar com mais de 100, 140, 111, 140 ações contra jornalistas alegando o direito do consumidor e entrando em tudo quanto é cidade longínqua do Brasil. Eles fizeram isso, e quando eu lancei o livro, não houve reclamação. O livro é ponderado, o livro não é um ataque, o livro conta a história. Não é a história oficial, que é boa para o Edir Macedo e que o agradou, não é a biografia oficial, é a verdade, é o que aconteceu. Então, está tudo documentado, tem 60 páginas só de referências, de crédito, de citações, e aquilo que não estava ou em uma reportagem, ou em um processo na justiça, ou em uma entrevista, ou em uma fala de alguém, e tudo aquilo que não tinha comprovação não entrou no livro. Então, é uma história de como essa igreja cresceu, como ela se tornou tão poderosa, como ela adquiriu essa força que ela tem, como se espalhou por todo o mundo. E após a publicação do livro, eu fiz várias outras reportagens e, recentemente, a igreja entrou com um pedido de abertura de um inquérito policial para apurar como que eu consegui uma informação lá mostrando uma movimentação bancária da igreja de 33 bilhões, é bi mesmo, não milhões, que corrigidos hoje daria em torno de uns 44 milhões, apenas em bilhões, né? Agora acabei falando milhões, corrigidos em torno de 44 bilhões, apenas em doações bancárias. Era um documento do Ministério Público de São Paulo, a igreja não questiona a informação, mas entrou com pedido de um inquérito policial para que eu dissesse como que consegui a informação.